Olá pessoal, tudo bem? Então, como a gente mais ou menos combinou, hoje eu vou falar de um tema que na verdade veio da demanda, né? A gente está aí na eminência de participar e de vivenciar, experimentar as eleições municipais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, o que seria importante, né, a gente discutir para, em termos de vestibular e de provas, a gente pensar juntos sobre eleições municipais. Primeiro é pensar que o Brasil é um dos poucos países do mundo, né, que tem um sistema federativo. Aí nós somos com diversos outros, né, a Alemanha tem, o México tem, os Estados Unidos, não é isso que nos diferencia. O que nos diferencia é chegar num grau de município como autônomo, como um ente federado. O que quer dizer isso? Como uma estrutura de organização do Estado bem local, bem restritamente local, que são as cidades. Isso não é muito comum já de cara, para adiantar para vocês, quando a gente faz políticas comparadas. Portanto, essas eleições mais restritas às nossas cidades já são uma condição bastante brasileira. Nós temos mais ou menos 5.570 municípios no Brasil. Também é um dado muito chocante, penso eu, porque o Brasil é um país muito gigantesco, né? Então a gente tem, no limite, 5.570 eleições, né? E cada uma dessas eleições tem os seus prefeitos, os seus vereadores que ocupam as câmaras municipais e etc. Outro dado importante, penso eu, é que as eleições municipais são, na grande maioria delas, decididas em primeiro turno. Porque tem cidades, ou a grande maioria desses 50.570 municípios no Brasil, são de pequeno porte. Mais de 70% desses municípios têm até 20 mil apenas habitantes. Isso é só você fazer um cálculo e mais ou menos conhecer o seu próprio estado. Eu estou falando aqui do Paraná. O Paraná, para vocês terem uma ideia, tem 399 municípios. Apenas 6 desses 399 têm o segundo turno. Por quê? Porque são cidades que têm mais de 200 mil habitantes. Portanto, cidades um pouco maiores, o que justifica, na ideia da democracia e da ciência política, você ter um segundo turno de votações. Mas a grande maioria está aqui. Tem um dia lá a decisão, as pessoas vão às urnas e votam e elegem seus prefeitos e seus vereadores. Uma outra coisa importante que eu queria destacar é isso, né? Que aqui a gente está falando de prefeitos e vereadores. O prefeito é o chefe do poder executivo, portanto, tem a ver com um dos poderes da República, o poder executivo. Os vereadores têm a ver com o poder legislativo, que é o segundo poder da República. O terceiro é o poder judiciário, que é o único desses poderes que não tem eleição, portanto não é democrático, né? Ele tem uma outra lógica, até porque tem outros objetivos e outras funções. Mas o poder executivo e o poder legislativo, como a gente também viu em aula, tem as suas funções definidas na Constituição, mas eles são, digamos assim, preenchidos, né? Eles são selecionados a partir das eleições. E aí é um caráter importante, e só desse modelo, das democracias, né? As democracias pressupõem eleições contínuas, livres e ininterruptas, né? A gente precisa fazer... As eleições variam, tem lugar que é de 5 em 5 anos, outros locais são de 4 em 4 anos, mas aqui no Brasil a gente tem de 2 em 2 anos, porque a gente tem eleições como as que estão para vir agora municipais, mas a gente também tem na sequência daqui 2 anos as eleições presidenciais. Então a gente tem quase todo momento, né, essa discussão que faz todo mundo um pouco mais, né, ficar mais atento, penso eu, ao mundo da política. Bom, mais importante ainda do que isso é saber as funções, né? Então, como a gente já viu também, os prefeitos são os chefes do poder executivo. O poder executivo tem esse nome porque ele executa, ou seja, ele aplica os programas e as políticas públicas da nossa vida. Então, né, a política pública de educação é o poder executivo que bola os programas, que executa, que paga os funcionários públicos que trabalham nas escolas públicas, né, seja os professores, os profissionais da educação, mesma coisa com a saúde. Então,
bolam os programas, bolam as políticas públicas, tudo isso é a prefeitura que executa nas várias frentes que ela atua, desde saúde, educação, passando por, no caso municipal, pelo trânsito, pela organização ambiental, né, da cidade e assim por diante. Como a gente sabe, a Constituição tem as constituições federais, né, a Constituição Federal Brasileira, que fala da União e dos entes federados, mas a gente também tem, como um sistema federativo, a autonomia dos estados. Os estados também têm suas constituições estaduais. Cada estado tem uma constituição. Na grande maioria das vezes, essas constituições seguem as lógicas e as diretrizes das constituições federais, mas elas também têm espaço para atuarem autonomamente. Os municípios, como são 5.570, eles não têm constituições próprias, até porque não precisaria. Seria uma coisa muito difícil, né? A gente ter 5.570 constituições municipais. Então a gente tem a figura das leis orgânicas. A lei orgânica é a lei ou a constituição do município, ok? Chama-se Lei Orgânica do Município. Todo município tem. Sugiro que vocês também deem uma olhadinha aí nos municípios dos quais vocês estão assistindo às aulas. Bom, esse é o poder executivo. O poder legislativo, como a gente viu também, ele legisla, ou seja, ele cria as leis, isso o senso comum mais ou menos acompanha, mas a ciência dá muito destaque, a ciência política, para uma segunda função e um segundo objetivo dos vereadores, ou seja, do poder legislativo, que é o seu caráter fiscalizador. E esse no Brasil ele é meio negligenciado, né? Tanto pelos políticos quanto pela sociedade. Nós temos muita dificuldade de compreender o papel fiscalizador do poder legislativo. E ele fiscaliza o quê? Ele fiscaliza o poder executivo e também fiscaliza o poder judiciário, que é um outro poder importante. Então, tanto do aspecto municipal, quanto estadual, quanto federal, quando a gente fala dos parlamentares, né, dos legislativos municipais na figura dos vereadores, dos deputados estaduais na figura das assembleias legislativas e dos deputados federais e senadores no Congresso Nacional. Portanto, essas são também, digamos assim, funções que são, penso eu, importantes para entender a lógica municipal. Prefeitos, que são eleitos e são os chefes do Poder Executivo, que têm que executar a lei orgânica do município, e os vereadores, que fazem parte do poder legislativo das câmaras municipais, que são eleitos para criar as leis municipais e também fiscalizar o próprio andamento do poder executivo. Beleza, pessoal? Era isso, espero que vocês acompanhem com bastante carinho e dedicação, porque nós temos uma cultura que preza muito pelas decisões e pela política nacional, né? Então o brasileiro geralmente sabe o nome do presidente, no limite sabe o nome de um ministro famoso, sabe o nome de um ou outro deputado federal ou de um senador do seu estado, mas muito poucas pessoas conhecem ou fiscalizam ou elas mesmas acompanham o trabalho de um vereador da sua cidade. E para ser bem sincero, muitas vezes as principais questões da nossa vida prática têm mais a ver com essas instâncias mais próximas de nós, tipo prefeitura e a Câmara de Vereadores, né, a Câmara Municipal, do que propriamente as discussões do Congresso e tal. Não me entendam mal, não que elas não sejam importantes, elas são importantíssimas, mas aqui penso eu que a gente já avançou. Principalmente nos últimos anos, a sociedade brasileira ficou muito atenta, né, ao que é o STF, o que é o Senado, o que debatem lá, o que aprovam, o que o presidente está falando de um assunto ou outro. Mas é importante, diz a ciência, né, que a gente também tenha esse cuidado e essa mesma atenção com as questões locais, porque as questões locais dizem muito da nossa vida prática, né? O quanto que é o preço da passagem de ônibus da minha cidade, isso não tem a ver necessariamente lá com o presidente da República, tem mais a ver com os vereadores e com a prefeitura. A questão do meio ambiente na minha cidade, um parque, um problema hídrico que não está chegando a água na minha cidade, o problema do trânsito que está muito confuso, está muito congestionado, isso tem muito mais a ver com as prefeituras e com os vereadores do que propriamente uma discussão lá em Brasília. Então é nesse sentido que fica aqui, além dessa cobertura, né, mais específica sobre o município, fica aqui também esse convite mais da ideia da cidadania mesmo, que vocês desde logo deem essa importância
para os aspectos municipais da política também, que acho que todos vão ganhar com isso, ok? Grande abraço aí, a gente se fala próxima aula. Tchau, tchau!